Nos últimos tempos, aumentou consideravelmente a procura por procedimentos estéticos, principalmente por pessoas mais jovens. Uma pesquisa que foi realizada com dados da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética diz que o Brasil lidera o ranking de nações que mais realizam procedimentos estéticos no mundo. Já uma pesquisa da Academia Americana de Cirurgia Facial, Plástica e Reconstrutiva mostrou um dado que é alarmante, ou pelo menos deve acionar aí o nosso sinal de alerta. 56% dos cirurgiões pesquisados afirmou que percebeu, melhor dizendo, o aumento da procura por procedimentos estéticos em pessoas com menos de 30 anos. Numa sociedade instagramável, onde modelos de perfeição e de beleza são colocados todos os dias em redes sociais, como se aquilo fosse uma verdade, como administrar tanta pressão por uma perfeição que não existe e aceitar-se como se é? Claro, se cuidando, se gostando, se melhorando, mas, acima de tudo, se aceitando como é. Esse é o tema do nosso Papo de Psique de hoje. E desde já eu agradeço a você que já está aqui com a gente para acompanhar este nosso programa e dizer que é muito importante a sua participação aqui no Papo de Psique. Deixa teu comentário aqui embaixo do vídeo. Não esquece de dar o teu like. Ele é muito importante para que esse conteúdo chegue a outras pessoas. E se inscreva aqui no canal. Você que ainda não está inscrito aqui no Alexandra Torres Comunique, se inscreva em nosso canal para que você receba todas as notificações de cada programa, de cada produto nosso que está vindo aqui ao ar. E hoje, para a gente conversar sobre esse tema da ditadura da beleza e também da distorção da nossa autoimagem, nós estamos convidando ela, que é psicóloga, terapeuta cognitivo-comportamental, Adriana Barros, que temos o prazer de receber mais uma vez aqui no Papo de Psique. Adriana, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Alexandra. Parabenizar pelo tema, muito atual e muito preocupante. Algo que a gente precisa parar realmente para comunicar, para trazer informação, para refletir, para trabalhar com essas variáveis que tornam a saúde mental muito vulnerável. Pois é, Adriana, extremamente vulnerável, porque insegurança todos nós temos. Claro que essas inseguranças, elas são muito mais intensas no período da adolescência, que por si só já é um período muito bonito, mas ao mesmo tempo muito difícil. Muitos hormônios em ebulição, não somos mais crianças, mas também ainda não somos adultos. Se agimos como crianças, recebemos o recado de que não somos mais. Mas também, se queremos agir como adultos, somos lembrados de que não somos. Como você ter segurança num período tão, digamos assim, dual como esse da adolescência e início da juventude? É um período caracterizado pelo desejo, pela necessidade de pertencer. Aliás, o ser humano ele está sempre tendo o desejo de pertencimento. A melhor forma de fortalecer esse jovem é como ele está nesse contexto social. O primeiro lugar desse jovem, né, quando ainda é criança, é na família, Alexandra. Então, se essa família ela treina esse jovem, não é? Porque tudo é um treinamento. Se ela Sim. educa esse jovem, escutando, com bom senso, atento às relações que ele está constituindo, aos valores que são importantes para ele, no mínimo, ele vai estar mais munido de informação. No mínimo, ele vai estar mais seguro. Vulnerável, todos somos. Todo ser humano carrega a sua vulnerabilidade. Porque quando o ser humano, a cognição, ela é o carro que vai liderar a emoção. Então, no momento que o ser humano ele começa a pensar, aquilo norteia a emoção e vem carregada de reações fisiológicas.
Então, se eu estou num grupo social e eu não tenho esse emocional fortalecido, a minha vulnerabilidade aumenta. Então, é muito importante que os pais criem hábitos de dialogar com os seus filhos. É importante saber onde eles estão, o que eles gostam, que as aprendizagens possam ser dentro de casa. Por exemplo, o jovem vai querer começar a beber. É importante que os pais tragam isso para dentro de casa e não simplesmente reprimam, porque a repressão ela não vai trazer nenhuma resultados positivos. A gente vê pela crescente, Alexandra, a crescente dos vícios, a crescente da busca, por exemplo, dos cigarros eletrônicos. A gente vê com pessoas a partir de 9 anos, 12 anos, 15 anos. E os artigos aí trazendo, mostrando os efeitos da nicotina, a indústria do cigarro cada vez crescendo mais, agora de uma forma disfarçada, porque o cigarro eletrônico traz aquele cheiro, aquele processo aromatizado, aquele sabor, ele é saborizado, então aquilo passa ao cérebro do jovem a algo que não, isso não tem nenhum problema. Ele começa a se enganar desde muito cedo. Se esses pais não estiverem presentes, e quando eu falo presentes, eu não falo que esses pais não possam trabalhar, porque todos trabalham, mas eu falo numa estrutura familiar de diálogo, de valores, de parar para escutar. O jovem que está só dentro do quarto tem alguma coisa que está errada. Ele precisa participar das construções sociais da família. E muitas vezes não vai ser pela imposição, o pai arrancando do quarto, mas vai ser pelo diálogo e pelo modelo desses pais, porque esses pais sempre serão modelos para esses filhos. E uma coisa que é muito interessante, Adriana, é que a gente sabe que o período da adolescência é um período de transformações corpóreas, né? Como eu falei anteriormente, os hormônios entram em ebulição, as meninas começam a ter os seios, né? A gente começa a ficar com a fisionomia mais de mulher, né? Vai saindo, e os homens também têm mudanças de voz, sai da voz fina, começa a ter uma voz mais grossa, os pelos começam a aparecer, enfim, é toda uma coisa que, assim, que realmente mexe com essa questão da Corporal. autoestima, né, da imagem corporal, são muitos processos. E aí eu fico pensando que nós temos hoje, de fato, eu acho que, assim, essa preocupação ela sempre teve, mas eu sou muito observadora. E de vez em quando eu tenho acesso, assim, até pelo Instagram mesmo, tem uma página que eu sigo de filmes antigos de Hollywood, onde nós víamos as mulheres belíssimas. Naquela época, o padrão de beleza era ter uma cintura muito fina. Né? Então, A era ditadura total. era de outra forma. A ditadura era de outra forma, era a ditadura do famoso é, corte, Cintura de pilão. a cintura de pilão, né? E você colocava aquele negócio O apertado, espartilho. espartilho. E para ficar os peitos ficarem bem salientes, a cintura desse tamanho. Mas as mulheres, quando se libertaram do espartilho, elas começaram a ser belas, no sentido mais profundo que eu acho que essa palavra pode ter. E eu acho que a cada geração tem o seu padrão de beleza. Mas por que é? E se eu estiver enganada, por favor, me corrija. Mas essa sensação que eu tenho é que de alguns anos para cá, talvez de 10 anos mais especificamente para cá, essa ditadura de uma beleza, de uma perfeição que é passada, inclusive pelas redes sociais, parece que ela tomou uma dimensão muito maior. É como se fosse muito difícil eu me aceitar como eu sou. E aí eu lhe pergunto, que pressão ou que impactos, e caso isso seja verdade, isso pode ter na formação cognitiva de um jovem que está adentrando aí nessa vida adulta? Perfeito. Você trouxe muita informação importante, e dentre elas, essa vida instagramável. Alexandra, depois dos filtros,
os filtros de beleza, quando eles começaram a existir, o número de pessoas chegando em consultórios, levando fotos como modelo do que eu quero ser, também aumentaram. Isso gera o quê? Uma grande insegurança. Porque, por natureza, o ser humano, Hegel, um filósofo Hegel, já dizia isso, que a gente precisa, sim, do olhar do outro para se sentir confirmado como ser existente. Ou seja, eu preciso me sentir reconhecida. Agora, quando eu me torno escrava desse reconhecimento, o processo é mais profundo. Existe na formação humana necessidades emocionais que não foram atendidas. Então, a gente chama isso de o modelo esquemático. Esquemas são como se fossem lentes do ser humano ver o mundo. Existem 5 domínios. Esses domínios são o espaço, desde quando o ser humano é um bebezinho até a adolescência. E esses domínios, eles vão compor 18 tipos de esquemas desadaptativos, esquemas iniciais. Esses 18, a gente está falando da construção de bebê até a fase da adolescência. Depois eu posso desenvolver outros esquemas, mas não mais iniciais. Dentre eles, existe o quarto domínio que carrega o nome de orientação para o outro. Quando o ser humano tem prejuízos nisso, quando as necessidades dele nessa área não foram bem elaboradas, não foram bem atendidas, ele pode desenvolver nesse quarto domínio 3 tipos de esquemas desadaptativos. Dentre eles, esquema de autossacrifício, esquema de subjugação, mas tem um, Alexandra, que vem bombando nessa nova geração, que é o esquema de reconhecimento. É exatamente a escravização a esse reconhecimento. Eu preciso ser reconhecida porque o meu processo de frustração e ativações esquemáticas são muito fortes quando isso não acontece. Então, essa geração instagramável, ela está muito mais forte porque ela se norteia pelas lentes, pelos filtros sociais. Então, esses filtros de beleza, esses filtros estéticos que melhoram a minha fotografia, passam a imagem de uma situação totalmente irreal. Existe o irreal e existe o ideal. Quando eu persigo o irreal, eu só marco o encontro com o quê? Respondendo agora a tua pergunta. Com transtorno de ansiedade, com depressão, com transtorno alimentar, com impulsividade, dentre outros. Na hora que eu me norteio para procurar o ideal que eu nunca vou alcançar, porque ele é ideal, o ideal não existe, não vai acontecer, eu vivo em eterna comparação. Por que a ditadura da beleza é tão difícil? Pelo processo comparativo. Quanto mais eu me comparo e eu me coloco numa situação muito diferente, porque eu me coloco a partir da minha construção cognitiva. Eu olho a foto do outro e eu imagino a história do outro. Lembra que a cognição determina a emoção? Quando eu começo a imaginar que pele macia, eu nunca terei esse corpo, que cabelo lindo, como ela faz para ter esse cabelo? Aí eu levo a fotografia, a partir dessa faixa etária mesmo, dos 15 aos 30, para o médico. Quando esse médico é muito ético, ele me coloca na realidade e eu saio do consultório, muitas vezes até chateada com ele, porque eu quero a fantasia. Só que a fantasia, ela só vai poder ser dada por um charlatão, porque ela não existe. A fantasia não existe. A fantasia serve quando a gente é criança, para a gente começar a adentrar no mundo real. O imaginário serve para a criança começar a entender quem ela é. As histórias infantis servem para compor esse imaginário, mas a gente cresce e a gente precisa vir para o mundo real, porque o mundo da falta de realidade é um mundo esquizofrênico, é um mundo adoecido. Então, as pessoas que vão para esse mundo real, elas vão com cognições totalmente distorcidas, até chegar no transtorno dismórfico corporal, que é exatamente o transtorno de você olhar para o espelho e você não enxerga aquilo que o espelho está te mostrando. Você enxerga algo totalmente diferente.
você vai para os detalhes, você olha, é como se aquilo que você não gosta, você enxerga com muita potencialidade. E você precisa a todo custo se livrar daquilo, pela ideia, voltando, de pertencimento, de reconhecimento. Só que existem tantas formas da gente se reconhecer, que a gente precisa aprender. E essa palavra que você colocou que é linda, todos nós, Alexandra, nós carregamos a nossa beleza. Todo mundo carrega a sua beleza nas diversas fases da sua vida. E aí, o jovem e até os adultos precisam ficar atentos, porque o jovem tem dificuldade de lidar com isso, e muitas vezes o adulto tem dificuldade de envelhecer, tem dificuldade de reconhecer até o que ele já conquistou. Tem adultos que eles não conseguem sair da adolescência, eles ficam, eu costumo chamar de adultescentes, e eu digo, a gente precisa adultecer. Então, você vai ver aquela dificuldade de se responsabilizar pela vida, de sair da barra da saia dos pais, da barra da calça dos pais. Então, essa pessoa precisa buscar a maturidade, porque o que vai fazer a diferença, o que vai me tornar um ser humano com uma vida saudável, é o fortalecimento da minha maturidade emocional, porque o meu emocional vai me nortear. Pessoas inseguras, pessoas que se constituíram inseguras, pessoas que não acreditam na sua capacidade. Alexandra, autoestima, se casou. Eu gosto de brincar que teve um casamento. Autoestima se casou. Autoestima se casou com capacidade. E teve um filho, autoconfiança. A autoestima é filha da autoimagem. Claro que a forma, como é que eu constituo a minha autoimagem? Antes mesmo de eu nascer, os meus pais, né? Os nossos pais, eles já imaginavam, eles já carregavam esse filho imaginário. Ah, eu quero que seja um menino, que seja filósofo, que tenha cabelos cacheados, mas que tenha os olhos iguais aos olhos da mãe. A tez pode ser parecida com a do avô. Aí vem um menino, vem uma menina, totalmente diferente daquilo que foi construído, não quer ser filósofa, quer ser cantora. E se ela entender que ela não vai ser amada, ali ela se quebra. Se esses pais mostrarem que vai amá-la da forma que ela se fortalece emocionalmente. Então, é na construção desses domínios, é nessa relação da nutrição emocional que esses familiares, esses cuidadores, começam a constituir, ajudar o ser humano a se constituir, sendo quem ele pode ser da melhor forma que ser, sabendo que existe o temperamento herdado, que existe a carga genética, mas que a gente, o social, os cuidadores podem sim tirar o melhor desses filhos, desses jovens, dessas crianças, futuros adolescentes e futuros adultos. Quer um mundo melhor? Cuide das nossas crianças e dos nossos adolescentes. É verdade. Agora, eu quero aproveitar isso que você trouxe agora para fazer uma pergunta. Por exemplo, como é que um jovem, como é que ele vai se estruturar dentro de uma família onde, ele é o tempo todo comparado com outros irmãos ou com primos? Ah, porque fulano é muito tímido, o irmão dele é todo desenvolto. O irmão dele tem o cabelo liso e ele nasceu de cabelo cacheado. Ou ainda, numa família disfuncional, onde um filho pode fazer tudo e ele não pode fazer nada. E ele é o tempo todo reprimido. Que impacto isso pode ter na formação desse adolescente como uma pessoa adulta? Impactos grandes, porque você colocou uma coisa que me lembrou mães narcisistas. Os filhos são vítimas desses cuidadores, sim. Esses cuidadores precisam primeiro eles se trabalharem. Eles precisam estar bem para passar o melhor, mas nem sempre isso vai acontecer. Não, a maioria não acontece. Tem pai e mãe que não quer saber, não quer assumir a sua responsabilidade, acha que é isso mesmo. E o filho depois que se vire para pagar a terapia. Pronto, eu ia chegar nesse ponto. Porque, olha, é muito comum a gente ver pais que nem têm essa intenção, não têm a intenção, mas que naturalmente eles comparam filhos. Essa comparação que começa em casa, ela vai seguir para o social. Então, essa pessoa vai, desde criança, a gente chega na fase adulta, repetindo modelos e padrões do que foi constituído na nossa fase infantil. Não se enganem disso. Isso é fato.
Quem der uma olhada em terapia dos esquemas vai perceber como os estudos e as pesquisas estão trazendo essa construção infantil, né? Essa forma como se foi constituído como algo que a gente repete padrões no trabalho, nas relações afetivas, nas relações sociais. Então, se eu sentir um vazio ali, é muito comum que eu siga. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso pedir ajuda. E como pedir ajuda se às vezes eu não consigo nem identificar o que é que eu tenho? Então, quando a pessoa, qual é a orientação que a gente dá? Quando você começa a se perceber mais triste, olhe as suas emoções. As emoções vão falar muito sobre nós. Olhe as suas emoções, eu tenho me sentido diferente. Eu tenho sempre acreditado que eu não posso, mas eu estudo tanto. Eu estudo tanto e na hora de fazer a minha prova de matemática, eu até tiro uma nota boa, mas eu nunca acredito em mim. Tem alguma coisa que está errada. Pede ajuda, conversa primeiro com as pessoas, conversa com teus amigos, conversa com os adultos. Se você não tiver esse espaço em casa, conversa na escola, conversa na igreja, se você frequenta algum contexto religioso, conversa com alguém mais velho, com os pais do teu amigo, que você percebe que tem um modelo ali que você se adequa mais. Mas procura ajuda profissional, procure um espaço de autoconhecimento, vai fazer meditação, vai praticar exercício físico, vai cuidar do autocuidado. É um grande começo. Cuida do autocuidado. Quando você começa a fazer isso muito cedo, você se prepara muito mais para enfrentar os desafios da vida que, na verdade, nunca irão parar de acontecer, né, Alexandra? Vão estar sempre Não. ali. Então, pessoas que vêm de famílias disfuncionais, elas vão ter um trabalho maior, elas vão ter uma carga maior, elas vão ter, a não ser quando essa parte do temperamento, da genética, foi muito bem estruturada. Ela trouxe algo muito daquele parente ali que era muito estruturado. É mais fácil, é quando a gente vê aquela pessoa que estava numa família tão disfuncional, conseguiu sair e se fortalecer e estudar. Quantas histórias bonitas a gente escuta daquela pessoa que estava estudando à luz de vela, pegando livros enquanto fazia a limpeza da rua, conseguia livro e passou, adentrou na universidade. Veja o potencial, todo mundo tem. É Agora, esse potencial verdade. muitas vezes é abafado, ele é escondido, porque disseram para a gente que a gente não era capaz. Alguém falou, e o pior, eu acreditei, porque a criança ela é muito introjetiva. O adolescente ainda é daquele formato, então o adolescente querendo se sentir pertencente, os próprios adolescentes do grupo tiram ele se fragiliza. Somos seres sociais, precisamos dessa relação social. Não desiste, vai em busca de outros grupos que te acolham. A gente tem, todo mundo tem sua beleza interna, sua força interior. Então a gente precisa acreditar nela. Não é fácil quando a gente vem de famílias disfuncionais. Não é fácil, é mais difícil. Não. Porém, não é impossível. A gente pode buscar ajuda. A terapia, a psicoterapia, ela está sempre ajudando na reestruturação dessa cognição, ao ser humano entender as suas emoções. Muitas pessoas não entendem o que estão sentindo, sentem uma ativação e não sabem por que eu sou tão agressivo, por que eu estou, ela não vai usar esse termo, por que eu estou hipercompensando, por que eu baixo a cabeça, por que eu fico subjugada, aceitando tudo. Isso tudo tem relação com esses esquemas, com essas necessidades emocionais que não foram atendidas. Qual foi a minha necessidade? Foi de afeto? Foi de validação? Foi de escuta, das pessoas entenderem minhas emoções. Qual é a minha necessidade emocional? Né? Foi uma necessidade de me sentir competente? De ser reconhecido na minha competência? Qual foi a minha necessidade? Enquanto criança, vulnerabilidade. A criança é vulnerável. O adolescente também, mas espera aí. Sempre tem pessoas boas no nosso entorno. A gente precisa tentar olhar e tentar ter olhos, né, para enxergar as coisas boas que estão. Por exemplo, Alexandra, uma coisa que eu penso muito. Um programa desse como o seu, isso é uma forma de alertar as pessoas. Então, Sim. existe tanto material bom. A internet tem essa vantagem. Tem muita coisa que não é legal, mas tem muita coisa bacana. Então, eu preciso procurar. Tem tanto podcast bom, tanto material no YouTube bom.
não é? Tantas coisas presenciais, gratuitas e boas, tantos cursos que o Estado fornece que são gratuitos, pós-graduação. Um dia desse eu vi um promovido pelo Estado. Então, gente, bora, é importante. Eu sei que quando a dificuldade é grande, é muito mais difícil. Quanto mais você está emaranhado naquele processo de disfuncionalidade, é mais difícil. Mas a gente precisa pedir ajuda, ajuda médica, ajuda psicológica, ajuda de um amigo, ajuda da nossa comunidade. Lembrar que a gente não está sozinho, né? O que a Isso. gente não pode é ficar ali deixando que aquela vontade de não sair de casa, aquela tristeza ou aquele medo tome conta. Eu sei que é forte, mas a gente começa por uma leitura, a gente começa não quero ler, por assistir um programa desse, coisas que a gente vai escutando e aquilo vai norteando para a gente, pelo menos, entender o que é que a gente precisa procurar. Adriana, dentro desse processo cognitivo que todos nós temos, é óbvio que todos nós queremos, como você bem disse, ser aceito pelo outro, né? Mas quando a gente tem essa disfunção de imagem, ela é muito interessante, porque eu vou dar um exemplo meu, por exemplo. Eu tinha uma disfunção de imagem, fase de juventude e tudo, era muito curioso isso, porque eu tirava foto, quando eu olhava a foto, eu fazia, meu Deus, eu estou horrível nessa foto. E eu não estou falando de adolescente não, só não, eu estou falando já na vida adulta. E aí eu olhava e dizia, nossa, não estou legal nessa foto, não estou bem. A foto ficava guardada. 3 anos depois, 4 anos depois, eu achava aquelas fotos. Quando eu olhava para a foto, eu olhava e dizia, nossa, como eu estava bonita nesse dia. Que coisa boa. Vê que coisa louca. Eram 3, 4 anos para eu poder olhar para a minha imagem e dizer, nossa, estou bonita, né? E, obviamente, que foi processo terapêutico e tudo. Ai, eu digo sempre, ai do ser humano sem uma boa terapia. Então, hoje, isso, graças a Deus, isso está completamente acoplado. Né? Eu tiro a foto aqui agora e digo, pô, tô gata, tô bonita, isso aqui, pá. Então, essa parte foi. Mas eu fico pensando naquelas pessoas que você falou que começam a ter uma distorção a tal ponto que elas entram em procedimentos estéticos não só para fazer pequenas correções, porque existe a necessidade, às vezes, de um procedimento estético, porque ele vai atrelar diretamente à nossa autoestima. Por exemplo, eu tenho um nariz que ele é mais estranho, e aí eu quero ajeitar um pouco esse nariz. Eu ajeito esse nariz e a minha autoestima ela fica boa. E está resolvido ali, aquela coisa me incomodava. Né? Então, pequenas coisas que a gente pode fazer e que elas vêm, de fato, melhorar a gente como ser. Mas a gente não passa a ser um escravo do procedimento estético. Eu não vou ficar procurando outras coisas para estar ajeitando, porque eu acho que está tudo sempre errado. Mas o que é que leva uma pessoa, por exemplo, a fazer uma distorção a tal ponto dela querer ter a cara da Barbie, o rosto do Ken, querer ter uma imagem de uma outra pessoa, de um artista famoso, e ela fazer procedimentos estéticos para simplesmente alterar completamente a sua forma. Que distorção é essa que nos leva a um comportamento como esse? Veja que coisa interessante. Você primeiro fala de 3 anos depois. E aí você cita o processo de terapia. 3 anos Sim. depois, você teve tempo e espaço de uma maturidade, de crescer naquilo. Ninguém começa querendo ser a Barbie. Não. Eu quero ser o Ken. Não. Ninguém. Para um ser humano infartar, não foi assim, estou aqui, infartei. Não. Tudo começa do início. Uma gordurinha, 2 gordurinhas, 3 gordurinhas, 4 gordurinhas não tratadas, infartou. Então, sim, o procedimento estético, ele é muito bem-vindo. Os médicos estudam para isso. Então, a pessoa tem uma orelha que ela sente que a orelha está muito para fora. Gente, eu já vi muito isso, pessoas ganharem vida nova com um procedimentozinho de botar a orelha no lugar, ajeitar o nariz. Agora, eu ajeito o nariz um dia, nariz não se regenera, tem que ter muito cuidado com rinoplastia. Ajeito o nariz um dia, olho, não me reconheço, quero diferente.
daqui a pouco eu não tenho nariz. Daqui a pouco eu não tenho nariz. Se eu encontrar profissionais que mexam, eu vou ficar sem nariz, sem cartilagem, vai faltar. Uhum. Então, isso é muito sério, porque começou, primeiro, eu não gostando de algo, porque todo mundo tem um olho, e a beleza tá nisso, viu? É uma boquinha mais tortinha, é um olhinho mais caidinho, a beleza tá nisso, na nossa própria falta de simetria. Isso é muito bonito quando a gente olha e diz, olha, esse meu lado tá um pouquinho diferente, porque a gente não é essa perfeição, ninguém, não existe isso. Nem os lados do rosto são iguais. A gente tem um lado Nada. diferente do outro. Então alguém dita como é esse modelo. Gente, esse modelo está sendo ditado por fora. Alguém dita. Veja, você falou de anos atrás como é que era a ditadura. Como é que eram os corpos. Os corpos eram cinturas, sabe? A mulher tinha que ter um pé muito pequeno, né? As mamas teriam que ser de forma X ou Y. Hoje é de outro jeito. Já chegamos em modelos mais arredondados, em modelos muito magros, que levou muita gente jovem à anorexia. Então, para sentir pertencente, eu atribuo muito a um universo muito capitalista, sabe, Alexandra? Esse contexto, esse mundo muito capitalista, de que as pessoas querem o poder, o dinheiro a qualquer custo, mesmo que valha a minha vida e o meu corpo. Porque eu quero ser igual àquilo, para ser visto, para ter likes. Eu não quero ter amigos, porque a gente não tem amigos. É Quando verdade. no lugar das redes sociais, a gente pode ter aí os nossos cinco amigos que nos seguem, mas até vai ter um amigo que diz assim: mulher, tá demais isso, eu vou ficar com raiva do meu amigo, e o meu amigo é o que vai dizer para mim a real. Mas não, eu quero like, 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 a gente se alimenta. Eu vi uma charge que ganhou um prêmio. Foi daqui de Pernambuco, eu não vou saber o nome da pessoa que fez, mas era uma pessoa, era um desenho de uma pessoa pedindo, se alimentando ali e o outro jogando coração. Eu achei aquilo tão real, achei aquilo tão forte, Alexandra. A gente está nesse mundo, então o que é que leva uma pessoa a querer o rosto do Ken, querer a Barbie? Principalmente se aquilo estiver na moda, né? Então, assim, eu quero agora aquela boca nem sei a atriz, a influência, eu quero aquela boca que fique uma coisa. Angelina Jolie. Aí agora, É, agora tem as bocas de é isso, botox. agora são assim, Umas coisas que ficam assim. é uma coisa que não é meu aquilo, né? Não que a pessoa não possa fazer um tratamento de pele, tudo bem botar o seu botox lá, organizar, ver, mas tudo que tenha uma Harmonia. harmonização, uma harmonia. E por que que eu preciso começar isso tão cedo? A gente já não é mais a gente, porque as unhas são de gel, né? Os cabelos são de química. O bronzeamento é artificial. Os olhos são lentes de contato. A boca, a gente não É é de mais a gente. botox. É de Ou então botox. de. Os Ou cabelos então, também são aqueles cabelos que são. Você compra para ficar com os cabelos grandes. Eu não, aplique, aplique-se. aplique. É. Então a gente termina. Não que a gente não possa, bota um colorido no cabelo. A gente pode ser o que a gente quiser ser, o que a gente acha bonito. A gente só não pode ser escravo. A gente só não deve. Eu quero a lente, vamos comprar a lente. Eu quero fazer a minha orelha, bora fazer a orelha. Eu quero fazer a boca, bora fazer a boca. Agora, fazer a boca. E agora fazer o olho. E agora me deformar. É isso que tem uma resposta psicológica muito forte por trás disso tudo. Porque uma coisa é eu não gostar de uma partezinha e querer ajeitar, querer me sentir mais bonita. Show! Vamos procurar os profissionais, tá, gente? Não vamos para qualquer pessoa, não. Vamos procurar os profissionais. Qualquer pessoa dá problema. Vamos ficar E atento a como isso. dá, né? Investiga quem tem inscrição nos conselhos das profissões, quem faz parte das associações que regem a profissão, fica de olho nisso. Agora, o que acontece é que as pessoas começam com uma febre onde ela não aceita nada dela. Ela quer ser outra pessoa. Então, se eu quero ser outra pessoa, isso caracteriza exatamente o transtorno dismórfico corporal. Se eu tenho um transtorno, eu estou doente. É isso que a gente tem que entender. Se eu tenho diabetes, eu tenho que tomar insulina, né? Assim, fazer um tratamento com a medicação X. Agora, se eu nego a minha diabetes,
vai chegar a um momento de muita dificuldade na minha vida, de talvez até uma amputação de algum membro. Sim. Então, as pessoas têm que ter esse olhar. Se eu tenho um transtorno, eu estou doente. Se eu estou doente, eu tenho que procurar. Se o transtorno é de ordem psíquica, eu tenho que procurar o psiquiatra e tenho que procurar o psicólogo. O cirurgião, nessa hora, não vai resolver o meu problema. Ele vai dizer: olha, não vai dar para fazer mais esse procedimento, isso aqui não Não faz tem como sentido, mexer porque eu mais. conheço Não tem mais nem cartilagem aí para tirar, minha filha. eu conheço muito não, mas eu conheço, porque eu não conheço tantos cirurgiões, mas eu conheço alguns bons cirurgiões que eles deixam muito claro que não fazem, que não E, vão e, fazer. e E a precisa resposta dizer deles isso. precisam, e a resposta é que a pessoa sai raivosa, e para eles tudo bem, porque o que não vai acontecer é ele fazer algo. É como você chegar na minha clínica e dizer: olha, eu quero que você trate a minha ansiedade assim, assim. Então, você não procura a minha clínica, você vai procurar uma outra coisa. Então, se você quer chegar para o profissional que te atende, eu chegar para o meu personal e dizer: olha, eu quero que você faça o exercício assim, assim. Eu não sou especialista nisso. Eu não posso chegar para minha nutricionista e dizer: olha, você tem que botar comida para mim assim, assim. Gente, eu não posso chegar para você, Alexandra, jornalista, e dizer qual é o tipo de matéria que você tem que trabalhar. Eu não posso. Existe uma ingerência. Primeiro que existe uma ingerência de profissionais que se metem um na alçada do outro, que isso acontece, né? Os Sim, pitaqueiros da vida, porque depois da internet todo mundo tem voz, todo mundo é especialista de tudo, então todo mundo vai dizer, não, faça esse procedimento porque você precisa. E aí, eu me sim. sentindo fragilizada, já estou fragilizada porque já estou com um transtorno. Eu vou atrás até encontrar, e às vezes o meu encontro não é legal. Eu me encontro com as consequências de procedimentos que não deveriam ser realizados. Você falou um pouquinho lá atrás sobre a questão dos filtros da internet. E aí vamos para o Instagram, que é o mais utilizado e onde as pessoas mais utilizam os filtros. E aí eu vejo, eu mesmo de vez em quando uso filtro. Quando eu não acordo bem, por exemplo, eu quero entrar de manhã, fazer uma live, não estou afim de botar maquiagem. Eu pego um filtro bem leve para melhorar a cara, para não assustar ninguém, porque de manhã cedo ninguém tem uma cara de gente de manhã cedo. Ninguém é gente de manhã cedo, minha gente, pelo amor de Jesus Cristo. Mas eu vejo uma coisa, eu vejo adultos, e aqui eu estou falando de pessoas adultas, eu estou falando de mulheres maduras. Tem um filtro, que é o filtro da Barbie. E que quando você bota esse filtro, você fica parecendo. Meu Deus, eu não posso dizer que aquilo é uma boneca. Você fica parecendo uma coisa completamente estranha. A Ele boneca do causa. Chuck. É quase a boneca do Chuck. Ele causa uma distorção na sua imagem Meu Deus do céu. tão aberrante, porque é aberrante. É uma coisa tão absurda que eu fico olhando assim, eu digo, meu Deus, como é que uma pessoa consegue se ver na tela com um filtro desse? Porque quando eu pego um filtro que ele me distorce demais, eu fico agoniada. Eu digo, peraí, que esse não sou eu. Né? Então, às vezes eu boto um filtro para dar uma coisinha, boto um blush, né? Ali dá uma diminuída só para dar uma coisinha para você ficar com a cara melhor. Mas quando a gente fala de ditadura da beleza, Adriana, obviamente que a gente tem, por exemplo, o caso da influencer, né, a Luana Andrade, semana passada faleceu, foi fazer um procedimento no joelho. Já chegaram informações que diz que ela tinha um problema, que era lipedema, que dá um acúmulo de gordura na área dos joelhos, principalmente nas mulheres, e que pode depois dar problemas, então isso incomodava ela, mas também há informações de que ela era uma pessoa extremamente preocupada com a imagem. Então, a gente tem esse caso das pessoas até 30 anos, como a pesquisa norte-americana diz, que estão procurando mais procedimentos estéticos por uma ditadura, literalmente, porque uma pessoa jovem, com 15, com 20 anos, ela está no auge da sua beleza física, com 25 anos. Essa pessoa geralmente está com um corpo muito bonito, está com as pernas bonitas. Vai ali, faz uma musculação, vai fazer uma aula de dança, realça ainda mais essa beleza,
com a bailarina, você vê. Então, tem como você cuidar desse corpo de uma maneira saudável, sem ir para um procedimento estético. Mas a gente vê também o outro lado, que é o lado das mulheres mais maduras, com 45, com 50 anos, com 60 anos, que querem continuar tendo o rosto de 30. Que aí é uma outra ditadura, que é aquela ditadura que você falou, da dificuldade de aceitar o envelhecimento, que envelhecer não é fácil. E principalmente para a mulher que entra em menopausa. A menopausa ela é uma bomba para nós mulheres. Não tem romantismo para menopausa, não. Menopausa é uma bomba. É uma bomba hormonal. Você, em menos de 4, 5 anos, você envelhece, literalmente, tudo arreia. É verdade. É fato, gente. É uma realidade. Não tem como você romantizar a menopausa. Não, menopausa é uma bomba e ninguém prepara a mulher para isso. Nós não somos preparadas para isso. Mas aí eu digo para você, eu te pergunto, essa ditadura também, e aí entra uma coisa de que a mulher tem que estar sempre jovem. E aí a gente entra na questão do etarismo, que hoje a nossa geração entrou no combate, mas entrou num combate muito frontal a isso. Essas mulheres de 50 anos de hoje, de 45, de 50 anos, de até 60 anos, não estão aceitando mais serem vistas como mulheres velhas. Porque também não são, elas estão no ápice da sua idade, elas estão no ápice da sua potencialidade produtiva, muitas vezes reconstruindo a vida com novos projetos, fazendo transição de carreira, buscando novas realidades. E essas mulheres também não estão se vendo velhas, porque elas não se sentem velhas. Tudo bem que a jovialidade vem da alma. O corpo, ele apenas reproduz o que está no nosso íntimo. Mas como lutar contra uma ditadura da beleza que faz com que muitas mulheres cheguem nessa fase adulta com uma distorção tão grande que elas querem continuar tendo o rosto de 30. E não é uma nem duas, a gente tem visto aí. A gente tem procedimentos estéticos hoje que beneficiam isso, que ajudam. Mas como a gente também, nessa terceira fase da vida, como a gente também cuidar dessa autoimagem? Alexandra, olhe, uma coisa que eu tenho visto muito é que eu tenho visto porque eu tenho sentido, né? Eu falo primeiro pela minha experiência de ser humano. Não vai adiantar chegar, eu tenho muita vontade, quem me conhece sabe que eu tenho muita vontade de chegar aos 90 anos trabalhando, né? Eu tenho muita vontade. Eu tenho essa vontade também. Eu sou dessas trabalhando, também. Claro que não vai ser com o mesmo ritmo, não é impossível, mas trabalhando, ativa. E aí eu comecei a me dar conta que eu não vou conseguir fazer isso se eu não cuidar da minha saúde física. Então, não vai adiantar buscar procedimentos, pintar a casa, pintar a fachada da casa, se dentro tá com esgoto quebrado, cano quebrado, telhado caindo. Então, a gente precisa cuidar do que está dentro. E cuidar do que está dentro, eu estou falando tanto do processo físico quanto do processo emocional. Então, eu preciso ser uma pessoa que, quando eu chegar aos 80 anos, eu consiga atacar o meu tênis para ir para a academia, eu consiga me sentar na cadeira e me levantar. Então, eu preciso procurar atividade física. Eu preciso estar em consonância com a atividade física. Mas eu preciso ter uma alimentação boa. Eu preciso comer as proteínas, os nutrientes que a nutricionista orienta. Mas eu preciso tomar bastante água. Mas eu preciso ter uma boa noite de sono, porque o idoso já vai ficando sem sono. Então, eu preciso cuidar bem desse sono, regular esse sono. E eu tenho que estar com a maturidade emocional para que tudo isso aconteça. Então, eu não abro mão do meu personal, da minha nutricionista, da minha psicóloga. Eu faço terapia, mesmo eu tendo 30 anos de atuação clínica. Adriana, você é psicóloga há 30 anos, sou. E você faz terapia? Faço. Há quanto Aí tempo? você que tem que fazer mesmo? E agora, quem é que vai cuidar da minha doideira se não se cuidar? Exatamente. E agora também tenho a minha terapeuta holística e energética que eu gosto, a prática da meditação. Então, o lazer precisa estar presente, não é?
O lazer é tão interessante que às vezes as pessoas falam assim, elas acreditam que o tipo de lazer é o que elas gostam. Mas, gente, cada pessoa tem a sua forma de lazer, sua forma de descansar. Uns gostam da natureza, uns gostam de praia, de botar o pé no chão, outros gostam de um restaurante, de uma festa. E todos esses lugares são ótimos, desde que eu me sinta bem e feliz nesses lugares. Desde que eu Uhum. respeite a minha qualidade de sono, tudo isso que eu falei anteriormente. Então, como fazer? Primeira coisa, não tem para onde a gente correr. Tudo só muda quando a gente aceita. Então, nós, mulheres de 50, 60, 70, 80, 40, 30, a gente precisa aceitar o lugar que a gente está, a nossa realidade. Eu preciso aceitar a idade que eu tenho. Tudo bem, fazer algum procedimento que dê uma certa harmonização e que eu me sinta bem para a atualidade, mas Uhum. lembrando que se eu não tiver saúde, se eu não tiver saúde física e emocional, pintar a fachada não vai resolver nada. Colocar os filtros, como a gente estava falando, não vai resolver nada. Se eu não trabalhar em segurança, não vai resolver nada. Então, o ser humano ele precisa trabalhar a saúde. E a saúde, Alexandra, o próprio conceito de saúde mental traz saúde como equilíbrio nas diversas áreas. Eu preciso ter saúde física, saúde emocional, saúde financeira. Gente, saúde financeira faz parte do conceito de saúde mental. Então, o que é saúde financeira? É ser um milionário? Não. Às vezes a pessoa tem um salário mínimo, mas ela consegue organizar, aprender a ter organização, é ter consciência do que eu vou comprar. É, é um conjunto de coisas, Alexandra, para que a gente possa chegar a enfrentar essa ditadura e esse etarismo, porque você tem razão. Eu já vi histórias assim que me deixaram assim bem tristes de uma pessoa que tem perto de 70 anos e resolveu fazer um determinado curso aqui na nossa Uhum. cidade. E essa pessoa, quando chegou lá, por ela não saber, o curso não era sobre tecnologia, mas usava que tudo a gente usa tecnologia, ela não tinha tanta habilidade, e ela saiu do curso. Ela foi mal vista, ela foi vítima de etarismo. Então, Nossa. assim, ela trabalhou aquilo emocionalmente. E é uma pessoa muito antenada, sabe, que tem muitas qualidades, habilidades profissionais, mas foi vítima do etarismo. Então, cada dia tem alguém que é vítima de uma violência, né? Uma violência física, uma violência sexual, uma violência de etarismo, uma violência de ditadura, de beleza. Cada dia tem um que sai na rua e sofre uma violência. E quem está junto, quem está no entorno, porque tem aquele que pratica e tem aquele que está junto, e esse que está junto, ele precisa combater. Então, a gente precisa se fortalecer nisso, as pessoas terem mais consciência com a informação, o que é etarismo, por que isso acontece, não é? Porque as pessoas ainda trazem os seus preconceitos, vão para as suas terapias trabalhar preconceito. Eu sei que existem preconceitos estruturais da pessoa que não mora no nosso país, ainda tem preconceito de cor, tem preconceito de idade, de gênero. São coisas que você aprendeu na sua estrutura, na sua construção pessoal. Ok, aconteceu, você foi vítima dessa aprendizagem, vai trabalhar isso na terapia. Vai ler, vai buscar informação, porque a gente precisa ser melhor para fazer com que esse mundo que a gente viva também seja um espaço de convivência melhor. Isso cabe a cada um de nós. Nós somos responsáveis não só por nós, como pelas pessoas que estão no nosso entorno. Calar também é crime. Então, isso, Alexandre, eu acho fantástico que você está trazendo, sabe? Porque existem questões de etarismo e as pessoas no medo de envelhecer. Eu escuto muito isso. Eu tenho muito medo de envelhecer. Por quê? Porque o mundo coloca a pessoa que está envelhecendo, o idoso, e como diz alguns colegas profissionais meus, idosos não, Adriana, eu chamo de velho mesmo, porque a gente tem que entender que a gente está envelhecendo e a gente tem que lutar contra isso e não buscar só Uhum. palavras para fazer o romantismo e a maquiagem. Mas a gente precisa ir de encontro e mostrar que envelhecer é ser, é aprender a ser. A pessoa idosa traz uma coisa que nenhum jovem tem, que é o tempo de vida. Então, Experiência.
experiência, queira envelhecer, mas queira envelhecer com saúde, queira envelhecer com consciência, com autoconhecimento e com a maturidade que a Alexandra contou, que 3 anos depois olhou as fotos e disse, como eu sou linda. O que traz essa percepção é a maturidade emocional. Que a gente tem que batalhar um bocado para alcançá-la, mas que não é impossível. A Adriana Barros, mais uma vez, muito obrigada pela tua participação aqui conosco no nosso Papo de Psique. É sempre um prazer lhe receber aqui com a gente. O prazer é meu, né? Primeiro que eu admiro você como pessoa, como mulher, como jornalista, como profissional. Acho você uma pessoa inteligentíssima e passar ser convidada para o Papo de Psique, trocar ideias sobre temas que eu gosto tanto do meu dia a dia, eu me sinto muito honrada de estar aqui com você e agradeço o convite. A honra é toda nossa. Aproveite e chame o pessoal, porque o próximo café com você vai ser quando? Sim, Alexandra, muito grata. Olhe, o próximo café vai acontecer no dia 25 de novembro, que é o último Sim. sábado desse mês. Vai ser lá no Empresarial Newton Melo, a nossa nova clínica na Zona Sul. E o café traz a temática Pela estrada adentro, eu vou em boa companhia. Então estamos com a parceria com a Hum. Clínica de Cirurgiões Torácicos, que também estão participando do nosso café, trazendo reflexão sobre a saúde física. Vamos trazer reflexões dinâmicas e técnicas sobre a saúde mental. E também temos um novo parceiro que vai trazer um trabalho sobre consciência corporal. Então, esse último café do ano, porque vai ser o último café do ano, vem com Sim. muitos mimos, muitos detalhes, muito carinho, e tudo isso, Alexandra, regada a um excelente café e um bolo de macaxeira imperdível. Eita, gente, eu já estive no café e vale a pena, viu? Vale E a quem pena. Tá quiser se aqui o... inscrever, pode ir lá Sim, no Instagram, Café com Você Psicologia, ou aqui pela nossa clínica de psicologia, a sim, Clínica de Psicologia Adriana Barros, mas o nosso café está, o convite, as inscrições estão sendo pelo Simpla. Então é só ir perfeito. lá procurar Café com Você, Psicologia, e achar e fazer a sua inscrição. Ainda temos vagas, vale a pena conferir. Muito bem, vale mesmo, viu, gente? Adriana, muito obrigada. Um beijo para ti e até a próxima. Muito grata, Alexandra. Até a próxima. E o nosso também muito obrigada a você, você que está aqui com a gente, você que ficou conosco. Gente, se você conhece alguém que precisa desse conteúdo, por favor, compartilha. Nossos jovens, nós também adultos, precisamos muito entender que a autoimagem é uma coisa muito importante, ela é muito pessoal, e a gente precisa gostar da gente como a gente é. Não deixa de deixar o teu like aqui embaixo. Ele vai ajudar a fazer com que esse programa chegue a outras pessoas que precisam do conteúdo de hoje. Um beijo para vocês. Semana que vem eu te espero aqui em mais um Papo de Psique. Até lá.